Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake, conheça o Pinot by Moonscake. English Company, no need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo o advogado, principalmente especializado em imóveis, Luiz Felipe Arcângelo. Obrigado pela presença, Luiz. E também o jornalista João Carlos Borda, que assina junto com o Luiz Felipe Arcângelo um lançamento literário, um livro que vem tratar das coisas de venda, locação de imóveis e dos corretores de imóveis envolvidos. Então, Borda, obrigado. Luiz Felipe, obrigado pela presença. Muito obrigado, Edmo. Uma honra participar aqui do seu programa. Obrigado, eu que tenho o prazer. Bom, Borda, um grande amigo, grande irmão, Amigos, muito só me ajuda, o Borda me ajuda a vida inteira. Bom, nós estávamos falando aqui agora há pouco, antes de começar, com relação aos perigos que hoje está de você falar qualquer coisa, de você escrever qualquer coisa, de você assinar qualquer coisa, de você lutar por uma causa. Hoje é tudo perigoso, virou um... E Luiz Felipe, você traz nesse seu livro a preocupação em oferecer ao corretor de imóvel, ao proprietário do imóvel, as nuances que podem trazer de problemas numa transação imobiliária. Exatamente isso, Edmo. Você foi direto no ponto ali do qual foi a ideia do nosso livro, né? Esse livro, a ideia partiu, e eu trouxe esse projeto para o Borda e ele topou, para minha alegria, a gente começar a escrever sobre esse projeto, né? Porque dentro do direito imobiliário, dentro da lei do inquilinato, nós temos aí muitos livros que são para advogados. Então, ali, aqueles que trabalham no mercado imobiliário, como corretores, donos de imobiliária, funcionários de imobiliárias, eles não tinham um material para poder entender da lei do inquilinato de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma acessível, e não só os profissionais que trabalham no direito imobiliário, né, no mercado imobiliário, mas como os proprietários e os locatários. Então, o que nós fizemos? Pegamos algumas questões essenciais da locação de imóveis e trouxemos para o nosso livro, e sem o famoso juridiquês, que, na verdade, é uma linguagem que é do advogado para o advogado. Então, trouxemos ali itens como vistorias, entrega de imóvel, garantias, prazos, para que houvesse um entendimento e para que essas partes também que fazem parte do mercado imobiliário não caíssem em nenhum golpe. Você sabe porque nós temos golpes ali. O que você está falando é tão importante que eu tenho um imóvel alugado e, algum tempo atrás, veio uma cobrança mensal, independente, para eu, proprietário do imóvel, pagar. E eu falei, mas não estou sabendo de nada, por que eu vou pagar? Liguei na administradora, que eu nomeei administrador do imóvel. A mocinha virou para mim e falou, porque houve uma assembleia, o senhor tem que pagar, não sei o que lá. Eu falei, bem, eu não tenho que pagar isso não é meu, isso é do inquilino. Expliquei para ela. Eu fui explicar para a moça da imobiliária. É o fim do mundo. É justamente os deveres do locador, do proprietário e do inquilino. Por isso não me assusta o que o senhor está falando. Exato. A mim não me assusta porque eu vivi isso agora há pouco tempo. Agora eu queria falar com o Borda o seguinte, Borda, além do caminho da Academia Brasileira de Letras que você está trilhando, dados a quantos títulos aí você está fazendo, você tem ajudado muita gente a um sonho, a escrever um livro, a transformar em matéria muitas ideias, muitos projetos. Nesse projeto, o que foi que mais te instigou? O que mais me marcou e fez com que eu aceitasse logo de cara essa proposta foi exatamente aquilo que vai ao encontro da essência do jornalista, que é pegar um fato e transformá-lo numa compreensão mais abrangente e acessível. Eu também sou um estudante de Direito e tenho já uma pequena estrada percorrida, então me senti à vontade para lidar com algumas questões e, com esse olhar, Edmo, transformar em algo
palatável, porque, como o doutor Luiz Felipe falou, o direito é complexo e faz uma reserva de mercado pela própria linguagem, o que torna o acesso dificultoso para muitas pessoas. Ainda mais quem trabalha como corretor, que opera no mercado imobiliário e se depara com situações que poderiam ser resolvidas, como a sua, com simples conhecimento, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então, para mim, foi sedutor esse desafio de transformar a lei do inquilinato, sem perder a essência, numa compreensão mais abrangente. Doutor, a locação é uma coisa que não é tão simples assim, né? Não é indicado ao proprietário, e inclusive ao locador, né? Vamos dizer assim, uma coisa casual, uma coisa bem íntima. É importante, porque podem acontecer discordâncias, podem acontecer coisas que destoem no meio do andamento de um contrato comercial ou residencial, e que aquela coisa que era amistosa, de repente vai virar rixa, e o que você assinou, de repente, você está fazendo mal feito. Exatamente. A falta da elaboração de um bom contrato, e aí que é importante a participação da imobiliária, né? Que muitas vezes o proprietário, ele não tem o acompanhamento de um advogado, e o locatário, na maioria das vezes, Borda, ele não tem um advogado acompanhando ele. O locador proprietário, ainda ele tem, grande parte das vezes, a imobiliária, que tem um setor jurídico, que auxilia ele, mas o locatário não. Então, quando o proprietário se dispõe a fazer um contrato direto com o locatário, tem as questões manutenção, reparos do imóvel, a entrega do imóvel, a garantia, o contrato, tudo isso é importante que ele tenha a participação de um corretor de uma imobiliária, que esteja preparada também. Porque se a imobiliária não analisar um cadastro do locatário, não fizer uma boa vistoria, não tomar os cuidados necessários que ela tem que tomar enquanto administradora do imóvel, ela responde por isso. Não, desculpa, eu interrompi. Pode não, falar. que isso, é nessa linha mesmo. Eu queria até falar para o Borda, porque obrigatoriamente você tem que mergulhar no negócio para você poder escrever o livro. Quer dizer, você passa a ser um entendedor profundo do tema também. Muito me chama a atenção, e muitas vezes, o amadorismo do corretor de imóveis. Por que eu te falo isso? Porque corretor de imóveis, eu me lembro que eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás, ele falava que as pessoas que tinham vergonha de, na recepção de um hotel, quando pergunta a sua profissão, falar que era vendedor, não seja vendedor. A pessoa que tem vergonha de ser vendedor, não seja vendedor. Tem muito corretor de imóvel que tem vergonha de falar que é corretor de imóvel, porque não é a profissão dele. Ele virou corretor de imóvel para se defender da vida, dos negócios, etc. Tal, e se dá bem, porque é rentável, é uma situação. Né? Mas a grande maioria do corretor de imóvel não é preparado para fazer uma negociação até o fim do Perfeito, imóvel. Exatamente. E por não ser preparado e desconhecer o que a lei trata a respeito disso, que muitos corretores acabam sendo responsabilizados criminalmente, o que é, num primeiro momento, uma atividade de simplesmente fazer uma intermediação de um negócio, acaba virando um problema criminal. Em que situação? Nas situações em que o corretor não age pelas linhas éticas da sua profissão, em que ele não é claro para com o comprador ou o locatário, seja quem for, ele vai responder criminalmente. Então, ele tem que ter a consciência de que não é só uma aventura de sobrevivência, uma aventura para ganhar um dinheirinho. Não, é uma atividade regulamentada, duramente regulamentada, né, Luiz? Que começa com um processo administrativo e culmina com uma ação judicial mais grave. E é interessante o que o Edmo colocou aqui, falou que o corretor, no passado, ele tinha vergonha mesmo de falar que era corretor. E hoje, Edmo, a profissão mudou muito. Hoje nós temos muitas pessoas que estavam em determinada profissão, como jornalistas, que estão migrando para a corretagem, porque justamente o que o Edmo disse, é altamente rentável a profissão, e daí esses corretores que estão, esses novos corretores desse mercado, desses grupos grandes agora, são grandes profissionais, são bons comunicadores, são pessoas que vieram, às vezes eram executivos de empresas, e agora se preparando também,
tendo conhecimento jurídico também, eles têm condições de ser profissionais altamente rentáveis, né? Só que se esses corretores não tomarem os cuidados necessários, trazendo segurança para as partes, não fizerem o que tem que ser feito do ponto de vista jurídico, eles vão responder civilmente também pelo erro que eles cometeram dentro de um processo. Completando, o nosso livro traz, Edmo, 2 capítulos que consideramos relevantes. Estou falando o nome do livro até agora, né? Locação de imóveis para corretores, proprietários e inquilinos. Pronto, agora sim. Frisando. Então, ele traz 2 capítulos que são inéditos em relação a livros voltados para esse mercado imobiliário e de direito, que são o Visolol e dicas de comunicação para alavancar os negócios, as vendas. O Visolol é uma nova modalidade que surgiu dentro do direito, que permite que você transforme aqueles contratos extremamente complexos em uma linguagem quase esquemática. Então, você tem lá, vendedor fulano de tal, objeto tal, comprador tal, e aquelas cláusulas que são as mais basilares ali de um contrato. Então, isso tira toda aquela sofisticação de linguagem que torna o contrato muito complicado de entender. Aquele monte de letrinha pequenininha, com várias páginas, extremamente técnico, ninguém entende. Então, o Visolol permite isso. Você vai lá e, de forma objetiva, facilita até mesmo o trabalho do juiz na hora de decidir a respeito de alguma coisa. Vantagem, reduziu a judicialização dos contratos, porque o jogo ficou mais claro. Então, eu não tenho dúvidas em relação ao que nós vamos, eventualmente, nos relacionarmos ali em termos de cláusulas. Tá? E também, lá a gente apresenta dicas de comunicação, porque muitas vezes os corretores podem ter o domínio técnico da profissão, mas na hora desse contato, dessa interpessoalidade, esbarra aquela história, não me bote para falar porque eu não me sinto à vontade. E falar, comunicar, nós sabemos muito bem, e você sabe, você é um grande comunicador, é o essencial. Nós somos comunicadores a todo instante, por natureza, por missão que nós temos profissional. Então, a gente vai lá e coloca algumas coisas que podem ajudá-lo nessa atividade. Tá. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Reforma ou construção. Conte com o Irajá Materiais para Construção. A melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá. 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá. Da reforma ou construção. Melhor qualidade. Rapidez na entrega. Maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, ACIRP, Valorado,
Muscake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o advogado Luiz Felipe Arcângelo e o jornalista João Carlos Borda, que nós debatemos não só o livro que eles lançaram recentemente, mas também, principalmente, o comportamento dos agentes envolvidos numa transação imobiliária, seja compra, venda, locação, o inquilino, o locador, o proprietário, enfim, todo mundo dentro de uma linguagem coloquial para você entender como funciona o negócio. Doutor, o CRM, o Customer Research Management, aplicado no marketing há um bom tempo que a gente trabalhou com isso, o livro prevê, eu imagino, eu não li o livro, vou dizer para vocês de verdade, a gente aqui não mente não. A gente trouxe um livro, inclusive, para você, viu? Então eu vou ler o livro, ele prevê o pós-venda. O livro, eu posso imaginar que ele está prevenindo ou melhorando o pós-venda de uma locação ou de uma venda imobiliária. Quando você prepara o corretor, quando você prepara o proprietário, o inquilino, o comprador, o corretor, você está prevenindo problemas futuros. É isso que eu posso imaginar? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Em se tratando do nosso livro, que a gente fala sobre a lei de locação de imóveis, né? Então ali tem os deveres da imobiliária. A imobiliária fechou uma locação. O corretor ele não só vende, ele não só aluga um imóvel, ele tem um papel muito mais importante na pós-locação, né, Borda? Ele, depois que ele alugou um imóvel, Edmo, a imobiliária tem o dever de acompanhar o pagamento não só do aluguel, mas como os acessórios da locação. Ela tem que dar respaldo, como aconteceu no seu caso, que a funcionária entrou em contato que você tinha que pagar uma despesa. Mas aquela despesa é extraordinária, ela é ordinária, ela é do inquilino, ela é do dono do imóvel. Isso, a imobiliária tem que estar preparada para isso tudo, né? Então, todos esses deveres, mesmo após a locação fechada, estão no livro como uma dica ali do advogado. O que a imobiliária tem que fazer? Qual é o seu papel após a locação dar certo? A locação deu certo, foi assinada. E aí? O que o corretor tem que fazer? O que a imobiliária tem que fazer? Não é só fazer o contrato. Cadê a vistoria inicial? Cadê a gestão no dia a dia, a gestão mensal? Porque a gente se depara com alguns casos, por exemplo, que o aluguel está sendo pago em dia, mas na hora que vai ver, aquele imóvel faz 1 ano e meio que o locatário não paga o condomínio. Pensou? Já pensou? E aí? A dívida é do locador. E agora, como que vai ficar isso? E aí o avalista, o fiador, eu sei lá quem é... A pergunta é bem a propósito, o doutor Luiz Felipe colocou, Borda, fraudes em locação. Perfeito. Eu quando vi essa parte que você me chamou a atenção, eu falei, fraudes em locação, puxa, não é uma coisa que é tão pública, que a gente ouve no dia a dia, mas é uma coisa consistente dentro do negócio imobiliário. Perfeito. Como qualquer outro crime, a fraude em locação foi se aperfeiçoando por conta da própria tecnologia. Hoje você vê contratos forjados e também documentos oficiais, como escrituras, que são perfeitas. Elas são feitas de uma tal forma que, num primeiro momento, a pessoa cai. Há um caso real... Se tem dólar que o nego cai, em nota de dólar, não vai ser num contrato. Uma escritura. Um caso real em São Paulo. Um casal se interessa por um apartamento cujo preço está um pouquinho abaixo de mercado. É um apartamento mobiliado, um flat muito legal. R$3.000, R$3.500 seria o valor de mercado, R$2.800 o valor que estava sendo locado. O casal confere esse imóvel, gosta e entra em contato com um pseudo-advogado que mora em Curitiba e que manda para o casal toda a documentação legitimando aquele negócio do apartamento, ou seja, o apartamento existe com o devido proprietário. E diz assim, se vocês se interessarem pelo imóvel, eu não posso segurá-lo. Eu acho que vocês devem ter percebido que saiu há pouco, quando vocês entraram, uma senhora. Ela está doida para alugar esse apartamento. Mas talvez eu possa segurar para vocês, desde que você me pague 3 aluguéis já de cara que eu te reservo. Pagos os 3 aluguéis, R$7.000, R$8.000. Não existe advogado, não existe o apartamento. Aquele apartamento foi visitado por alguém que provavelmente pegou as chaves, fez as fotos, enfim, o que dá para fazer numa vistoria,
e divulgou o imóvel como sendo dele. Outra falsificação, agora por parte do inquilino. Absurdo. Então, eu não tenho emprego ou não tenho renda, mas eu me apresento como funcionário da empresa XXX e ganho R$50 mil por mês. Eu tenho meu olerite lá, é formal tudo aquilo. A imobiliária olha, eu tenho capacidade de pagar um aluguel de R$2 mil, seja que for, eu ganho R$50 mil por mês. O fiador falso, eu levo todos os papéis de um fiador, que se chama João da Silva, que tem uma renda e que tem imóvel, a imobiliária também cai, não é, Luiz? Sim, o fiador fake, né, o fiador falso, a documentação é autenticada, tudo bonitinho, a matrícula de um imóvel. Só qual é o problema hoje, Edmo? No passado, nós assinávamos o documento fisicamente e reconhecíamos firma. Por autenticidade, não havia nenhum problema, tudo legal, nenhuma falsidade. Hoje tem a tal da assinatura digital. Sim. Então, a pessoa cria um e-mail, tem uma documentação de um fiador, que tem matrícula, tem tudo, criou um e-mail, encaminha, a pessoa assina lá por e-mail, a pessoa que criou aquele e-mail. Na hora que você vai executar o fiador, que o inquilino passa a não pagar o aluguel, o fiador já tem processo no estado de São Paulo inteiro. Mas, doutor, tem uma coisa também que eu acho gritante, mas é um achismo, e eu vou lhe perguntar e ao Borda também. O contrato, ele é, por questões jurídicas, extenso pra caramba. São páginas e páginas, e não é à toa que os intermediários tomam esse cuidado. Não é à toa, é porque precisa daquelas cláusulas, daqueles artigos, daqueles parágrafos, daquilo tudo lá. Confesso para o senhor que eu não leio. E acho que a grande maioria não deve ler. Sim. E vai na assinatura. Isso também é errado. Aqui, eu estou fazendo a minha penitência aqui ao vivo, hein? Principalmente a maioria dos locatários não leem. Porque eles estão ali querendo alugar o imóvel, com aquela vontade de alugar o imóvel, a imobiliária gera aquele contrato e, na maioria das vezes, eles não leem. Mas é interessante, Edmo, porque a maioria, a lei do inquilinato é norma cogente, ou seja, de interesse público, artigo 45 da lei do inquilinato. Então, ali, o regramento da lei do inquilinato, muitos artigos ali, mesmo que você fale que a multa vai ser integral, a lei do inquilinato manda que é proporcional. Então, é sem efeito se você fala que vai ser integral o pagamento da multa. Então, alguns pontos da lei do inquilinato, você pode, salvo disposição em contrário, colocar de forma contrária, mas a maioria dos artigos você não pode falar de forma contrária do que está na lei do inquilinato. Então, não há necessidade do contrato ser enorme. Os nossos contratos, por exemplo, de locação de imóveis, estão cada vez menor. E com a utilização do Visual Law. Aí é que eu queria chegar. Esse Visual Law, vamos lá, Borda, começa aí, passa para o doutor, futuro advogado para o advogado. E aí? Bom, no primeiro momento... Esse termo novo para a gente. No primeiro momento, a gente acha que o Visual Law é simplesmente uma tela bonita, com efeitos sedutores para quem vai assinar. Ou seja, é um papel bonito que precisa ser caprichado. Não. O que ele precisa ter é um design de compreensão que não destoie dos preceitos legais. Ou seja, eu não posso fazer um Visual Law que não tenha essas garantias e que não traga a síntese do que manda um contrato. E o Visual Law consegue fazer essa prática de uma forma muito sucinta e objetiva. Então, quando você olha o Visual Law, ele lembra até um pouco um esquema de tela de computador, porque na tela do computador a gente tem lá aqueles ícones, e ele pode ser infográfico, pode ser por tabela, pode ser por foto, né? Pode ser por símbolos, por todos os recursos de gráficos possíveis. Então, você pode colocar foto do vendedor, foto do comprador, foto do imóvel, enfim. É facultada essa possibilidade de ilustração, claro, dentro de um bom senso. Eu não vou fazer um desenho de um bonequinho lá, porque aí é jocoso. Mas, dentro desses preceitos, ele é eficiente, ele se mostra interessante. E vai ao encontro de uma tendência do direito, que é quebrar um pouco esse lado juridiquês. Porque isso gera, Edmo, conflitos. Por exemplo, eu sou um leigo em direito, e você vai lá e marca aquele xizinho para eu assinar. Supostamente, você me induziu e não me deixou claro coisas que depois vão gerar conflitos. Então, se você fizer algo limpo, transparente, o mais claro possível, não se entra com essas judicializações que são caras, e a gente sabe muito bem como opera a cabeça da justiça no Brasil, que nem sempre é justa e que muitas vezes
vai lá e enfia a faca da injustiça nos inocentes. Né? Doutor Luiz Felipe, nós estamos falando em visual law. Eu lembro que muitas pessoas ainda até hoje são enganadas quando fazem locação à distância, principalmente imóveis na praia, para temporada. Essas caras botam lá que é o resort do não sei do que, você chega lá, é a tapera da tapera. A corretagem, seja ela para locação ou venda, evoluiu muito nos últimos anos em termos de marketagem. Não sei se eu posso falar nem marketagem, de maneira que o marketing seja muito mais visual, muito mais forte, muito mais colorido, chame muito mais atenção. Tem tido problemas nesse quesito também da pessoa começar a publicar coisas que não são verdadeiras ou muito Photoshop? Isso que você está dizendo, Edmar, é a tal da locação por temporada, né? Principalmente esses cidades praianas, né? Tem muito essa locação por curto tempo, né? E, de fato, a gente vê muitas orientações no sentido de tomar muito cuidado com essas fotos que são colocadas do imóvel, que a pessoa, e a gente tem conversado muito com isso com o Borda, muitas vezes ela começa pelo aplicativo e depois, para encurtar o tempo ou ter um desconto melhor, ela vai direto no tal do proprietário, que muitas vezes é ali que ela cai no golpe, né? Então, chega num imóvel que as fotos não retratam o que é o imóvel, ou dá um adiantamento, que é o caso que o Borda colocou aqui. Então, por isso tem que tomar muito cuidado, tomar informações. Alguém conhece, tem avaliações daquela pessoa que alugou, sempre dá preferência por uma locação através de uma imobiliária ou um aplicativo que seja conhecido, né? Mas ir direto num proprietário, principalmente com um valor que é, muitas vezes, aquele valor abaixo, é um indício veemente de fraude, né? Um dos indícios mais veementes de fraude é um valor muito abaixo do mercado. Nós temos um minuto para o final, eu só gostaria que o senhor deixasse claro o seguinte desse minuto. O corretor também pode ser processado. Sem dúvida, o corretor, pelo Código Civil, pelo artigo 723 do Código Civil, ele tem responsabilidade pela transação que ele faz. Quer seja na locação, tomando os cuidados de análise cadastral, elaboração de um contrato bem feito, a vistoria, tudo isso que engloba ali na locação, ele responde se não fizer. E na venda também, Edmo, se ele não tirar certidões negativas, não olhar a matrícula, não ver se o vendedor tem processo, se tiver uma penhora, uma fraude à execução, ele responde pelo Código Civil, pelo prejuízo, pelas perdas e danos que ele causou àquele comprador, aquelas partes daquela transação. Eu quero agradecer o João Carlos Borda, jornalista, autor, escritor, agradecer ao Dr. Luiz Felipe Arcângelo, corretor de imóveis? Sim, também, sou corretor de imóveis. Advogado, pela presença. Eu acho que a gente esclareceu bastante coisa para vocês aqui. Cuidado na hora de vender, cuidado na hora de comprar, na hora de alugar, na hora de ceder os seus direitos a uma imobiliária para tomar cuidado a um corretor. Tá bom? Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, auditoria, consultoria e tecnologia. Moonscake, conheça o Pinot by Moonscake. English Company, no need to go anywhere. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi, gente que coopera cresce.